Hoje irei discutir relacionamentos duplamente abusivos, né? Que são aqueles casos bastante comentados, eu vejo aqui nas redes sociais, de pessoas abusivas que atraem pessoas abusivas. Ou melhor, de pessoas que muitas vezes eu já vi, se fala muito de relacionamentos de narcisistas com narcisistas, ambos os pais serem narcisistas, ou borderlines com borderlines, ou narcisista com borderline. Normalmente, quando se fala borderline aqui, não é estigmatizando, mas se fala de uma border ou um border não tratado. Ou psicopatas com narcisistas. É um casal de pessoas com transtorno de personalidade ou de pessoas que podem não ter transtorno de personalidade, mas serem abusivas, não possuindo todos os critérios para um transtorno, mas têm comportamentos abusivos. Bom, esse tipo de dinâmica é mais comum também do que se parece, né? E acontece porque as pessoas têm problemas similares. E pessoas similares podem ser que se compreendam de uma maneira similar, né? Uma pergunta que as pessoas fazem é como duas pessoas abusivas, digamos, duas pessoas desreguladas emocionalmente, violentas, ficam num relacionamento. Como isso pode ser possível? Porque elas se compreendem, porque elas têm problemas similares. O outro entende os problemas dela, mesmo que o outro faça a mesma coisa, né? São relações que fazem para essas pessoas sentido. Ou como dois narcisistas vão ficar juntos? Porque os dois têm a mesma forma de tratar as pessoas. Tratar as pessoas como inferiores, tratar as pessoas com desdém, tratar as pessoas com grosseria, se verem como superiores, faz sentido aquela relação. Então, relacionamentos duplamente abusivos são relacionamentos em que duas pessoas abusivas se juntam. E essas pessoas se juntam porque essas relações fazem sentido. Elas podem ser mais significativas para essas pessoas, vejam só, do que está, por exemplo, a relação que se fala muito de um narcisista com um codependente. É muito mais comum, porque é muito mais fácil para o narcisista ter o domínio da relação. Mas talvez uma relação de um narcisista com um narcisista seria muito mais significativa, porque ambos vão se dar bem, o mundo vai ser um mundo de pessoas que eles veem como inferiores, de inimigos, e eles vão funcionar como uma dupla lutando contra o mundo. Então essas são relações que fazem sentido e são compreensíveis, né? Por exemplo, já vi pessoas... Normalmente não funciona muito esses relacionamentos, mesmo quando as pessoas estão em tratamento, quando são pessoas com alto nível de desregulação emocional, com estresse pós-traumático ou borderline, porque esses três transtornos envolvem crenças muito negativas sobre si e alto nível de desregulação. Então, assim, pessoas com esses atributos podem não conseguir se relacionar entre si, porque uma não vai servir de apoio emocional à outra. E vai ficar uma desregulando a outra. Tá? Nesses casos não funciona muito bem. Mas em transtornos em que não há esse tipo de fator, eu acho que narcisismo com narcisismo faz muito mais sentido, né? Então aí pode se formar uma relação duplamente abusiva. Ou pessoas que são abusivas mesmo porque compreendem que podem não ter um transtorno, mas compreendem que brigas de casais são normais, porque ambos cresceram em lares violentos. O que vai acontecer? Vão ser pessoas que vão se bater, vão gritar um com o outro, vão se bater, vão praticar violência dentro de casa e vão ver isso como normal, vão normalizar isso. Porque é um ideal mútuo de relação, que é caótico, problemático, né? Que o caos é normal de uma relação amorosa, uma crença, né, sobre isso. O caos é normal de uma relação amorosa, relações amorosas são problemáticas. Se ambas acreditam nisso, ambas as pessoas, elas vão ficar numa relação mesmo que seja caótica e problemática. Então, uma naturalização do abuso, normalmente por essas questões de infância. O exemplo que eu dei, que pessoas que vieram de lares violentos vão naturalizar a violência. Então, o que nós temos nessa situação é que ambos estão danificados. Ambos são pessoas quebradas, com problemas similares, né? E problemas similares levam a visões de mundo similares. Se uma pessoa foi criada num lar violento, a visão de mundo sobre como funcionam os relacionamentos vai ser parecida. Relacionamentos são caóticos, são instáveis, é isso mesmo. Quem quiser se relacionar vai ter que aceitar que é assim. E como ambos acreditam que é assim, eles vão viver a relação dessa forma, né? Uma vez eu estava passando por um relacionamento muito ruim e uma pessoa me disse que era uma pessoa que me tratava muito bem, estava muito preocupado comigo. E disse o seguinte,
que a forma que a outra pessoa, eu estava ficando com uma pessoa que tinha uma compreensão de que tudo era caótico e tudo se resolvia com briga. E aí, essa pessoa, essa colega veio falar comigo e falar, olha, ela age assim porque é só assim que ela sabe compreender os relacionamentos. Eu ainda não tinha estudado psicologia, eu era bem mais novo. É só assim que ela sabe compreender os relacionamentos. Isso não diz sobre você, não é você que está buscando conflito. Você está preocupado com o excesso de conflito. Diz sobre essa pessoa e como ela compreende as relações. Né? E foi algo que me marcou, porque na verdade uma pessoa pode compreender as relações como sendo normalizadas quando tem problemas. Aliás, uma pessoa assim, que acha que todo relacionamento tem que ter causa e problema, só vai se sentir vinculada positivamente ou numa relação significativa para ela se tiver causa e problema. Se for uma relação pacífica, talvez ela não consiga ficar nessa relação. Ela termine a relação. Então, o que acontece numa situação duplamente abusiva é que ambos estão juntos amplificando seus problemas, piorando um ao outro. Né? Há tendência, inclusive, que essas relações sejam duradouras. Tá? Embora sejam muito destrutivas, muito caóticas, elas tendem a ser duradouras, porque vão ter a compreensão comum de mundo. Ambos vão compreender os relacionamentos de modo ruim e parecido. Né? Ambos vão amplificar o que é de pior no outro, amplificar as emoções ruins, amplificar a relação ruim com as outras pessoas. Ambos vão começar a alimentar crenças um pouco paranoicas em relação ao mundo, então vão tentar até vão tender a se isolar, a ficar distante dos outros, porque como vai ser a visão deles? Eles vão começar a ver os outros como problema, porque os outros vão ver o relacionamento problemático e vão apontar, olha, não é assim, tem algo errado, e eles não vão aceitar, porque eles naturalizam essa relação como normal. E ao mesmo tempo os outros vão se cansar de tentar adaptar, opinar, e vão ficar distantes. Então, essas relações tendem a ser, sim, mais duradouras. Porque eles, aparentemente, se os dois são abusivos, eles não vão compreender o abuso como necessariamente um problema e eles vão normalizar essa situação. Isso é normal, vão compreender isso como uma coisa regular, comum dos relacionamentos, então não vão ter tanta crítica em relação a isso e vai um ficar brigando com o outro eternamente. Né? Essas relações, claro, podem envolver traumas, desregulação emocional, transtornos de personalidade, vários transtornos por parte de um ou de parte de outro, com vários comportamentos abusivos. Né? Como fica a dinâmica da relação nesse tipo de relação? Vão ser pessoas que, quem estiver observando vai notar que brigam o tempo todo, vão ter caos sem nunca resolução, nenhum problema vai ser resolvido. Eles vão conversar, mas não vão resolver nada. Eles daqui uma semana vão estar brigando de novo. O caos vai ser alternância entre poucos momentos de paz e muitos momentos de caos. Poucos momentos de paz, muitos momentos de brigas. Né? E na dinâmica deles entre caos, muito caos, pouca paz, vai acontecer de as pessoas fazerem sugestões, críticas ou proporem coisas para melhorar as relações, falar que não está certo o que está acontecendo, eles não vão aceitar críticas. Quanto mais eles forem criticados, mais eles se unem. Né? Então, se você for alguém que critica a relação e diz que tem um problema, não é assim, essa relação está errada, o que vocês estão fazendo está errado, vocês só brigam, vocês estão afetando seus filhos só brigando, o que vai acontecer? Eles vão transformar essa pessoa que faz uma crítica ou chama a atenção delas para o que está acontecendo em inimigo, um inimigo externo comum. Né? Então, o que vai acontecer é que eles vão ser isolados pelas pessoas e as pessoas vão parar de dar sugestões, não vão mais ser fonte de apoio. Sem fonte de apoio, a relação vai ficando mais e mais caótica. Não vão ter quem ouvir para dar sugestões, então vai ficar mais caótica mesmo. E vai ser considerada aquela família problema, em que os outros não vão querer mais se meter, que vai estar na vizinhança e vai começar a gritaria. Né? Onde eu moro dá para ver da varanda do meu apartamento, um quarteirão para lá, tem uma outra varanda onde tem uma pessoa assim. Não, uma outra varanda não, uma areazinha, tipo uma cobertura, né? Uma laje, né? Onde tem uma família assim. Eu sei que eles vão brigar sempre e vão fazer barraco, já teve até polícia. E é uma tendência. E é o tipo, quando começa a briga, já vi de pessoas da vizinhança mandar calar a boca,
Ir na janela, cala a boca. Porque viu que começou o barraco. De novo isso aí acontecendo. As pessoas perdem a paciência. Agora imagina quem é do círculo próximo. Se os vizinhos não aguentam, quem é do círculo próximo vai largar a mão. Aquela vai ser considerada uma família problema, né? Então os familiares não vão conseguir resolver nada, não vão conseguir ajudar. As sugestões e conselhos de amigos vão ser ignorados. Então eles passam a ser pessoas caóticas, uma família problema, que vão defender a relação caótica como normal, vão ficar contra todos que quiserem dar sugestões e tentarem lhes ajudar, e vão se tornar pessoas indesejadas. Então o que eles vão causar com essa relação caótica e conflituosa é o afastamento das pessoas, o distanciamento de todos que lhes queriam bem, mas que tentaram e foram maltratados. Então essa relação vai piorando. Um vai piorar o outro e ambos vão piorar a relação com as pessoas de fora. Porque eles vão se fechar e falar, tentou se meter, e vão ficar criando inimigos. Então vai ser a família problemática, o casal problemático, que só briga, só grita, só todo fim de semana está criando problema, e que vai ser inimigo, vai se afastar dos familiares, ou dos amigos, ou da vizinhança, né? Como acaba uma relação assim? Normalmente já tem de ser duradoura, como eu falei. Então ela só acaba em total destruição, em caos, né? Em gritaria, ofensas, barraco, violência, traição, tudo de pior. E como eles já estão acostumados com caos, briga, conflito, então é muita gritaria, muita ofensa, barraco, violência, traição, tudo junto. Tudo junto. Então precisa de muito para essa relação terminar. E ela por isso que eu digo que ela termina em total destruição. Não vai terminar pacificamente, não vai ser um entendimento das pessoas, vai ser um divórcio litigioso, vai ser violência doméstica, vai ser o que há de pior. Vai ser os filhos rompidos, os familiares brigados, vai ser um problemão, tá? Não é a possibilidade dessa relação terminar bem. Ou ela fica assim por muitos anos, ou quando ela termina péssima, né? E quem sofre com isso, claro que é a família que vai sofrer com isso, as pessoas mais próximas, os filhos sobretudo que vão sofrer com isso, né? Mas é importante saber, se você é um familiar ou um amigo que tenta ajudar, que talvez você não consiga, né? Não adianta você querer sofrer junto. Você não vai conseguir ajudar. Esse tipo de relacionamento duplamente abusivo é o mais difícil, até mesmo para psicólogos conseguirem resolver, mesmo um psicólogo de casal. É muito difícil resolver esse tipo de dinâmica duplamente abusiva. Casais que são inadequados um para o outro, ou digamos incompatíveis, podem se tornar compatíveis, melhorando a comunicação, mas casais duplamente abusivos não vão deixar de ser abusivos e vão provavelmente abandonar uma terapia de casal. Eles já não conseguem, não vão seguir também nenhum conselho de ninguém próximo. Eles vão ficar hostis com quem tentar lhes ajudar. Se você tentou ajudar, você vira inimigo. Então o que fazer? Não aceitar que não vai ser resolvido, né? Talvez reduzir a comunicação, manter uma distância segura, aceitar que não vai dar. Então isso é um caso totalmente diferente de uma relação incompatível. É uma relação em que as pessoas são compatíveis no abuso. São compatíveis em suas duas dinâmicas destrutivas. E por essa imensa compatibilidade, eles vão ficar juntos até a total destruição. Até que o fim seja muito ruim. E se você interferir e tentar ajudar, vai sobrar para você. Então a solução é não tentar ajudar. Infelizmente é o tipo de relação que é mais difícil de solucionar. E tem que partir dessas próprias pessoas. Talvez terapia individual, não terapia de casal. Talvez elas usem terapia de casal para brigar. Elas têm problemas muito graves que elas têm que resolver individualmente para poderem ser capazes de se relacionar de maneira saudável. E não é um amigo, um familiar que vai conseguir resolver esse tipo de problema.